Tranquilo? Vamos lá, valeu, Isa, pelo vídeo da boneca amaldiçoada do The Sims. Vamos ver do que se trata. Vocês? Espero que sim. Pois bem, como todos sabem, dentro dos jogos em geral, não falando só do The Sims, a gente encontra uma imensidade de modificações, dessas na qual você tem vários tipos de skins ou sprites em jogos mais simples, que explicando pra você, infelizmente não é aquele sprite que você abre no final de semana para tomar, mas sim uma espécie de animação já predeterminada. Por exemplo, vamos usar como base o jogo antigo do Mario, do Nintendinho, onde com a limitação tínhamos um simples boneco de 8 bits todo quadriculado que fazia movimentos padrões, na qual um deles era apenas andar e pular. E esses movimentos eram padrões, ou seja, cada movimento desde levantar uma perna ou pular exigia um novo desenho, ou melhor, um novo sprite. Eu acho que deu pra entender, né? A cada movimento ou sequência de movimentos era necessário fazer um sprite para dar a movimentação correta ao personagem, estilo criação de desenhos antigos. Mas prosseguindo, porque o foco do vídeo não seria esse, entrar no conteúdo mais técnico e tal, mas sim falar de modificações. Dessas na qual dentro do The Sims a gente encontra uma imensidão de modificações. The Sims tá tão bonitinho, de né? casas e criar famílias. Então você encontra Bem modificações para tudo, desde alterações de texturas eu para lembro que da objetos última vez que eu vi ou era até muito mesmo novos escrachado. móveis são adicionados, podendo mobiliar sua casa de uma forma mais elegante ou até mesmo deixar seu jogo mais realista, colocando modificações feitas para isso, para mudar a feição do seu personagem, até mesmo sendo bem incrível, exigindo apenas um pouco da sua placa de vídeo. Mas né, para quem tem um computador potente isso não seria um problema. Mas continuando, devido a tantas modificações, houve uma em específica que deu muito o que falar, ou simplesmente causou um problema muito grande na comunidade dos jogadores do The Sims 3, porque esse tal objeto que foi inserido foi considerado por muitos algo meio que sobrenatural, infestando seu computador e simplesmente obrigando você a desinstalar o seu jogo. Então confira agora a boneca amaldiçoada do The Sims. Ué? Como você deve ter percebido, uma das coisas que eu mais invisto tempo e também prezo aqui no meu canal é pela qualidade das edições. E no mundo atual, sinceramente não tem como você crescer um canal ou apresentar um vídeo sem ter uma boa edição. Então se você curte esse assunto ou quer ter um canal no YouTube e não faz ideia de como começar sua produção, eu te dou uma dica. Entra no site aí embaixo da descrição e entra pro time dos mestres da edição. O treinamento mais completo que vai te ensinar desde o básico até o mais avançado. A editar vídeos com formato profissional e dinâmico, usando tanto o computador quanto seu celular. Além de uma estrutura completa para você aprender a fazer artes criativas para o seu site, blog, miniaturas para o YouTube, stories e feeds do Instagram. Então não perca tempo, clica no link aí abaixo e corre lá. Entendeu, chat? É a dica. Em fevereiro de 2010, uma designer e produtora de modificações nomeada como Rebecca postou uma publicação de mais uma de suas novas criações, do site The Sims Resource, site responsável por várias criações e modificações para o seu The Sims. Mas o que provavelmente ela não imaginava é que com essa postagem teria muitos problemas para os jogadores de The Sims 3. Rebecca sempre foi responsável por postar várias modificações, tendo seu início de carreira como produtora de modificações em 2006, ou seja, contendo várias modificações, bem feitas por sinal, tendo uma relevância muito importante em seu nome, mostrando ter um grande talento para isso. Digamos que ela iniciou sua carreira de fato no The Sims 2, onde desde então o pessoal começou a amar os conteúdos dela. Então voltando um pouco antes do grande ocorrido, em janeiro de 2009, ela publicou uma modificação de uma boneca que substituiria aquele ursinho que as crianças brincam, trocando sua textura e deixando dessa forma aí que vocês estão vendo no momento, onde quando a criança fosse brincar com o ursinho, fosse uma boneca no lugar dele. Sendo bem aceito pela comunidade, muitas pessoas adoraram aquilo. Então com toda aquela repercussão, obviamente com o sucessor que seria o The Sims 3, ela planejava fazer o mesmo. Criar uma boneca substituindo a versão do ursinho do The Sims 3, onde dessa vez a boneca teria essa cara aí, que sinceramente eu já me assustei um pouco, me lembra muito aqueles filmes de terror. Mas prosseguindo, dessa vez ela resolveu postar em vários fóruns, fora o The Sims Resource. Inclusive ela mesma possui um fórum nomeado como Infinite Sims, contendo bastante membros lá. E infelizmente, devido a todo o problema, a publicação não se encontra ativa. Porém, usando a máquina do tempo, nomeada como Wayback Machine, que é uma espécie de site que você consegue acessar sites bem antigos para ver como era alguns anos atrás, você consegue ver que a publicação foi feita em 10 de fevereiro de 2010. E sem dúvidas, como já tinha feito sucesso essa modificação, as pessoas baixaram rapidamente para aplicar em seus jogos. Porém, dessa vez o que aconteceu é que muitas pessoas não sabiam que dentro desse arquivo continha um arquivo malicioso que poderia trazer muitos problemas para o seu jogo e, dependendo da situação, até mesmo para o seu computador. Caralho.
Mano, tem tipo mod pornô pro The Sims? Só por curiosidade, nunca vou ver isso, tá ligado? Mas agora que falou que podia ter um conteúdo malicioso dentro do seu jogo. Mano, que louco. Mano, que bizarro. A pessoa fica fazendo websexo. Que dodói. Minha amiga jogava. Ai, por. Tem pornô de tudo? Não, eu sei. Mas eu tô pensando, tipo, você jogar o jogo. Entendeu? E aí, tipo, na hora que vocês vão fazer o filho, sei lá, que dá pra ter filho no The Sims, realmente rola um sexo. Entendeu? Depois de muitas pessoas baixarem, como todo site, é possível você comentar sobre o mod em si. E dentro dos comentários das páginas, muitas pessoas começaram a reclamar. Tem uns que já escolhem até posição, meu Deus! Realmente tem muita rola nos mods. Louco. Que depois de instalado, seus jogos simplesmente crashavam ou começavam a agir de forma estranha, adicionando vários bugs durante o jogo e deixando as pessoas assustadas com aquilo. E o problema em si ainda é que por ser um arquivo de fora, ou digamos não oficial, as chances podem realmente acontecer, com alguém sendo malicioso nesse sentido, fazendo isso por maldade mesmo, aplicando vírus e ferrando com as pessoas. Porém na própria postagem tinha um selinho de verificação do próprio The Sims, ou melhor dizendo, TRSAA, The Sims Resource Artists Alliance, um selo que permitia essas pessoas que o possuíam colocar seus conteúdos no próprio site oficial do The Sims, onde se você for no site oficial vai haver uma aba nomeada como Exchange, e dentro dessa aba você consegue baixar conteúdos, ou seja, pelo site oficial, o que né, tudo indica que o arquivo foi analisado e é seguro para aplicar no seu jogo, porém isso era o que as pessoas comentavam. Então a notícia começou a se espalhar, várias pessoas começaram a perceber esses erros em comum quando baixaram essa boneca, então começaram a criar matérias falando que essa boneca era amaldiçoada e tudo mais. Então quando as notícias começaram a se espalhar, a única coisa que as pessoas podiam fazer é não baixar, porém não é tão simples assim quando você pensa. Porque o que acontecia? Por exemplo, você não baixou... Gabriel Brito, obrigada pelos 2 meses, meu amor. Mas olha que legal, olha que bacana. Vou dar play aqui, hein? a boneca na loja, certo? Porém, se uma pessoa baixou essa boneca e aplicou... Coisa do João, obrigada pelo Prime. Um beijo. No seu jogo, automaticamente todos os seus arquivos ou modificações que você colocava no seu jogo acabava sendo infectada também. Então era um vírus pesado mesmo para prejudicar de vez o seu jogo. Então aí você vai lá nos fóruns ou no Exchange fazer o upload de uma modificação que você fez e queria compartilhar com a comunidade, ou você tem um mod no seu The Sims e quer postar lá, esse arquivo já estava contaminado devido a você ter baixado o arquivo da boneca. Ah, mano. Set Tsunami, obrigada pelos 10 subgifts que você deu, velho. Voltar pro vídeo. Assim espalhando o vírus para várias pessoas. E para piorar, a grande solução seria você então, depois de descobrir tudo isso, é deletar o arquivo imediatamente. Porém, más notícias, porque você não conseguia fazer isso também. Se você removesse ela por completo, simplesmente deletando os arquivos do jogo, a chance de você corromper de vez o seu The Sims e perder todos os seus saves eram bem grandes. Ou tinha pessoas que desinstalavam, mas simplesmente mesmo desinstalando, a boneca continuava lá. Então onde que fica a Rebeca nessa história, né? Porque muitas pessoas começaram a ficar malucas, querendo simplesmente atacar ela, falando que ela fez na maldade, perguntando qual seria a ideia e o porquê dela fazer isso. Então ela se pronunciou em poucas palavras, falando que não queria entrar em muitos detalhes, mas que nunca foi a intenção dela postar um arquivo zoado ou com vírus. A única coisa que pode ter acontecido é que quando ela postou, infelizmente o arquivo estava com problemas. Alana Patrícia, deixa eu ver o que você mandou aqui. Alana Patrícia, é isso, vou ler assim. Tô triste porque tem que ser de um mês. Relaxa, mano. Mês que vem você dá outro mesinho, se você tiver como. Se você não tiver, tá tudo bem também. Eu vou estar aqui, mano. Você só vai ver uns anunciozinhos e tal, mas tá tudo bem. Ou corrompendo a engine do game. E ela mesma afirmou que seus conteúdos nunca foram para Exchange, porque ela nunca teve essa permissão toda. Então, né, fica meio confuso. Mas em 2014, 3 anos depois do ocorrido, novamente, mais umas pessoas começaram a falar sobre a boneca no fórum do The Sims 3 oficial, falando que baixou um arquivo no The Sims Exchange, e nesse arquivo, ao instalar, quando ele foi testar, ele percebeu que a textura do seu ursinho estava alterada, e com a boneca para variar.
ressaltando que ele estava bem assustado com isso, porque para ele era muito bizarro, depois de 3 anos ainda sobrar resquício de arquivos infectados por conta daquela boneca e tudo mais. Gerando uma boa dúvida, né? Pois até então o arquivo foi pro The Sims Exchange ou não? Então a conclusão que a gente pode chegar é a seguinte: levando em conta que os arquivos que eram baixados e após serem baixados geravam vários outros arquivos infectando todas as suas pastas do jogo e arquivos que permitiam o funcionamento do jogo, a gente pode perceber que o erro é diretamente ligado ao jogo. Se fosse algum malware ou um vírus, vocês concordam comigo que não iria afetar só o jogo, né? Geralmente as pessoas que utilizam de vírus, elas têm o principal propósito de instalar um Trojan, que elas conseguem ter acesso total ao seu computador, desde a sua webcam até as coisas que você digita. Ou aplicar um keylogger, que já é mais específico. O principal propósito de instalar um Trojan, que elas conseguem ter acesso total ao seu computador, desde a sua webcam até as coisas que você digita. Ou aplicar um keylogger, que já é mais específico. Aplicar um vírus para saber todas as teclas que estão sendo apertadas no seu computador. Muito utilizado para roubar senhas ou até mesmo conta bancária. Ou seja, realmente arquivos maliciosos com a intenção de fazer atitudes maliciosas. E bem duvidoso as pessoas culparem a Rebecca, falando que ela estava com intenções de prejudicar as pessoas, visto que ela simplesmente tem uma grande relevância na comunidade, sendo uma designer de mods há anos. Isso que eu falo de anos é desde 2006. Fazer algo desse tipo obviamente iria sujar a carreira dela por completo. E que a pessoa em sã consciência iria querer fazer isso, né? Depois de ter batalhado tanto pra chegar onde chegou. É tipo, sei lá, você fazer uma faculdade, estudar algo por anos, conseguir um emprego que você sempre sonhou e simplesmente abandonar tudo que você batalhou pra chegar lá a troco de nada. E ainda fazer sempre sonhou e simplesmente abandonar. Então essa é a definição de abandonar? Não sabia. João BLNK, obrigado pelo saber no grupo 1. Sair de um lugar, deixar de estar num local, sair, retirar-se. O cantor abandonou o show ao meio. Deixar desamparado, sem proteção nem atenção. Abandonar os filhos à própria sorte. Abandonar tudo que você batalhou para chegar lá a troco de nada. E ainda fazer com que as pessoas, em vez de reconhecimento por você, tenham ódio. Então não faz sentido. Mas assim, que é um fato meio assustador e macabro, não dá pra negar. Visto que, basicamente, o arquivo era essa boneca aí. Que, como eu mesmo falei, né, não tem uma cara muito agradável. Pra mim, parece aquelas bonecas de terror. Justamente essa boneca. Inclusive, né, tem vários filmes com bonecos assassinos ou bonecas assombradas que se assemelham muito com o visual dela. Então por isso as pessoas começaram a questionar e realmente pensar que a boneca tinha um vírus que foi criado por conta própria ou simplesmente por causas sobrenaturais o vírus aparecer ali. Mas vale lembrar que apesar dela ter se explicado ou eu ter dado meu ponto de vista sobre ela, né, falando sobre a carreira de anos dela, que ela não ia querer perder tudo de uma vez, a gente de fato não sabe muito bem o que aconteceu. Porque pense bem, tudo bem que ela supostamente não colocou nada, mas a origem dos downloads foi a postagem dela, ou seja, ela mesma postou o arquivo que estava prejudicando o The Sims. Então como e de que forma, como que foi feito para esse arquivo gerar todo esse conflito? É algo que a gente não... Eu sei o que aconteceu. Ela foi hackeada e alguém fez isso por ela. Simples, eu não sei como não pensaram nisso. Faz ideia e talvez vai ser um dos maiores mistérios do The Sims. Obviamente que também, né, aposto que a Rebecca deve ter ficado muito triste com tudo isso, por simplesmente por anos ela fazia algo e de repente acabar sendo criticada ou xingada na internet. Então fica dúvidas e teorias sobre esse acontecimento. Mano, a Isa acabou de mandar uma mensagem no Twitter só pra provar que eu vou lavar a louça graças ao hype. Pode mostrar para o chat. Ó aqui, ó, a louça da Isa que ela está indo lavar agora, viu? Mandaram bem, chat, mandaram bem. Fizeram a boa pra uma família, viu? Mandaram bem, mano. Então, pessoal, o que vocês acham que foi esses arquivos? Vocês acham que ainda possui alguns arquivos infectados com a boneca por aí hoje em dia? Ou já sumiram por completo do mapa após todos esses anos? E comenta aí embaixo a teoria ou o que você pensa sobre esse acontecimento. Que é engraçado pensar que levou tanta repercussão esse assunto. Inclusive, né, pra vocês não acharem que eu tô mentindo ou falando que o caso é pouca coisa, basta você ir no The Sims Wiki, que é um dos sites mais famosos sobre as histórias de família. Vou ler os comentários. Nunca me deparei com ela, mas quando li essa história fiquei assustada. O Aquino, eu queria te perguntar, mano, tem alguma história que relata qualquer informação sobre a família dos mestres do karaokê da expansão Vida na cidade do The Sims 4? Mano, The Sims é uma outra realidade, né? Tipo, uma outra realidade. Não existe nada tão louco quanto isso, mano.